Você já ouviu falar em anarcopacifismo? Conhece suas origens, seus principais autores? Conhece suas bases teóricas e práticas? Ou você é do tipo que acredita que anarquismo é completamente o oposto de pacifismo? Pois bem, esses e outros temas vão ser debatidos no vídeo de hoje. Bem, gente, antes de começar sobre o assunto, eu tenho algo importante para tratar com vocês. Aqui em Belém do Pará, nós temos um coletivo chamado República do Rock. Ele existe com o objetivo de arranjar lugares, montar eventos, montar festivais, organizar várias bandas para fortalecer o cenário do rock em Belém. Esse coletivo é organizado principalmente pelo Luiz Lima e qualquer um pode fazer parte desse coletivo, basta entrar em contato com ele. Ele é o vocalista da banda Sem Governo e atualmente eles já arranjaram um espaço lá perto da Igreja do Carmo, no qual a cena rock tem se fortalecido com muito som autoral de muitas bandas independentes aqui. Então, se vocês quiserem participar, procurem ele, procurem o perfil do República do Rock no Facebook e no YouTube, ou então vá para os eventos e fortaleça o cenário do rock em Belém, que em muitos aspectos, querendo ou não, ainda é um cenário bastante composto por um pensamento libertário, tanto através das letras das músicas, da atuação das bandas, como também pela vivência de muitos integrantes de bandas. Então, dito isso, bora pro vídeo. Gente, anarcopacifismo, história, principais autores, base teórica e base prática. O que a gente precisa entender? Tá. Como principais autores, nós vamos ter o Thomas Paine e o William Goldwyn. Eu não sei pronunciar direito esses nomes, vai ser assim mesmo. Esses autores, eles não cunharam o termo anarquismo. Eles vão ser do século XVIII, lá para o finalzinho do século XVIII. Eles não vão cunhar esse termo. O termo anarcopacifismo vai ser atribuído para eles depois, mas eles vão ter um pioneirismo aí. Vão ser os primeiros intelectuais a fazerem uma análise crítica da sociedade na qual eles viviam, do sistema econômico capitalista da época deles, e a partir das análises que serão desenvolvidas, eles vão tentar sistematizar a possibilidade de um sistema social que não tenha o Estado construindo um poder sobre os indivíduos. Pois bem, esses autores, eles vão ter alguns seguidores que depois vão ser bastante famosos, talvez até mais conhecidos que eles. E vão ser o Henry Thoreau e Noam Chomsky. O Noam Chomsky mais atual e o Henry Thoreau com um livro bastante conhecido sobre a desobediência civil, que a gente vai falar lá no final. Então tá, essa corrente filosófica, ela vai ser desenvolvida na Inglaterra, no final do século XVIII, e ela vai sistematizar pela primeira vez algo mais próximo disso que a gente vai chamar de anarquismo clássico. Ela vai ter como base teórica, como base epistêmica e também para o desenvolvimento de sua prática, 3 obras. São elas O Bom Senso, uma obra de 1776, Idade da Razão, uma outra obra de 1794 a 1796. Essa obra já de autoria do Thomas Paine,
e a outra obra de autoria do William Goldwyn, chamada Investigação sobre os Princípios da Justiça Política, uma obra de 1793. Ou seja, pelas datas a gente já percebe que é muito antes de quando depois vai ser cunhado o termo anarquismo. Aliás, nessas obras aqui que eu consultei, obra da Lúcia Mello chamada O Anarquismo e Educação, e nessa obra do Caio Túlio Costa chamada O que é Anarquismo, nós vamos ter, como eu já disse, o termo anarquismo sendo atribuído ao Proudhon. E é muito bem mencionado que esses dois autores não tinham desenvolvido ainda a concepção de anarquismo. Estava ali presente dentro do desenvolvimento teórico, do desenvolvimento filosófico que eles fizeram, mas ainda não era o anarquismo. Era uma perspectiva ácrata. Sem esse nome, mas já era ali o começo do anarquismo. Lógico, um anarquismo pacifista. Então tá, essas obras elas vão trazer à tona muito uma perspectiva teórica pautada no iluminismo. Por ser pautada no iluminismo, eles vão acreditar que o estudo, a busca pelo conhecimento, a busca pela razão vai trazer uma iluminação do ser humano. E nessa iluminação, progressivamente, na perspectiva deles, o ser humano vai construindo uma sociedade na qual as injustiças sociais não existem, as desigualdades automaticamente não vão existir, e tudo isso vai se dar porque os seres humanos, tomando consciência de si e da busca por sua liberdade, vão automaticamente abolir o Estado, sem necessariamente desenvolver uma ação violenta contra ele. Vai ser meio que progressivo esse desenvolvimento da destruição do Estado. E tudo isso vai se dar porque nessa perspectiva iluminista deles, de que a razão vai iluminar a sabedoria dos seres humanos, eles vão ter a ideia de que a atuação social, a atuação política e prática deve se dar através da educação. Para eles, a educação vai ser a ferramenta que vai despertar essa sabedoria e que nessa formação de uma educação que é uma educação libertária, uma educação feita por pessoas libertárias, vai ensinar os seres humanos a serem livres. Lógico, uma perspectiva iluminista de que a razão vai automaticamente desenvolver essa liberdade, essa iluminação. Beber uma água aqui. Pior que já acabou a água. Pois bem, para que essa educação de fato ocorra, antes ela tem que ter um método libertário. As instituições voltadas para o ensino, elas devem ser não estatais, ou seja, não devem ser tuteladas pelo Estado, trazendo a visão de mundo que o Estado considera certo, querendo ou não, vai ser uma visão que sempre vai manter a necessidade do Estado na sociedade. E, principalmente, ela tem que ser construída por mestres que vão estar dispostos a ensinar os mais jovens a busca da liberdade e da sabedoria. Contudo, a partir dessa educação libertária, aqueles que começarem a ter acesso à razão e à iluminação, eles vão começar a perceber quais são os problemas
que tangem essa sociedade. E num primeiro momento eles vão dizer que são 3 problemas. O primeiro é o Estado, que para a perspectiva deles era esse o grande motor de todos os problemas sociais. O segundo vai ser a propriedade privada e o terceiro, a família. Só que o Estado seria o que mantém esses dois. Ao passo que o Estado ele também vai manter mais 2 instâncias dessa sociedade que também geram a desigualdade social. No caso, vão ser a propriedade privada dos meios de produção, que é diferente de propriedade privada propriamente dita, e o outro vai ser o direito à herança. Primeiro, quem é dono dos meios de produção, querendo ou não, vai ter mais poder que os outros indivíduos, os outros integrantes da sociedade, porque ele vai ter mais dinheiro, vai ter mais poder, as pessoas vão precisar trabalhar para ele e ele vai enriquecer com o trabalho dessas pessoas, enquanto essas pessoas, para não morrerem de fome, vão, querendo ou não, vender a sua força de trabalho. Então para eles, abolindo o Estado, automaticamente vai se abolir a ideia de família, a ideia de propriedade privada e da propriedade privada dos meios de produção e do direito à herança. Não necessariamente nessa ordem. O Estado é o quem mantém. Só que essa busca pela razão vai gerar indivíduos cada vez mais livres, conscientes da sua atuação em sociedade e, consequentemente, menos dependentes do Estado. E o Estado não existindo, não tem uma instituição para impor essas situações dentro da sociedade. Então aqui nesse livro chamado Anarquismo e Educação, a autora Lúcia Mello vai fazer a seguinte afirmação pautada naquilo que os anarcopacifistas compreendem como sendo um problema social. Deixa eu só encontrar aqui o texto. Achei, estava um pouco complicado, mas tá. A autora vai fazer essa afirmação aqui. Segundo os anarcopacifistas, a única propriedade legítima resulta de uma distribuição justa das coisas segundo as necessidades de cada um. Ou seja, as coisas vão ser distribuídas de uma forma justa, de acordo com as necessidades de cada um. Coisa que a gente vai ver depois em outras correntes do anarquismo, como eu vou mencionar. Enquanto as demais, como nos casos da propriedade privada dos meios de produção e da proveniente do direito à herança, essas geram desigualdades, sendo os governos responsáveis pela sua manutenção. Portanto, devem ser naturalmente, de forma decrescente, dissolvidos. Ou seja, essas coisas que provêm da manutenção do Estado, numa perspectiva anarcopacifista, vão sendo dissolvidas a partir de uma atuação de educação libertária. Bem, bora lá. Como pioneiros, esses proto-anarquistas, se é que a gente pode chamá-los assim, sendo que eram de fato anarquistas, sem utilizar o termo, eles vão sistematizar uma perspectiva social de uma organização autogestionária, de uma organização sem governo, no qual as próprias pessoas vão se organizar
livremente. E para eles, isso se daria através de várias comunidades que seriam organizadas de forma simples e de forma autônoma e que teriam ligações umas com as outras, mas que seriam independentes. Essa foi a primeira tentativa de entender uma sociedade ou a possibilidade de uma sociedade sem Estado. Eles também vão ser pioneiros no que diz respeito aos debates de gênero. No caso, uma filósofa ligada a eles, tanto que era esposa do Goldwyn, ela vai escrever um livro chamado Reinvenções dos Direitos da Mulher, um livro de 1792. Ela se chamava Mary Wollstonecraft. Não sei também qual é a pronúncia desse sobrenome dela. Mas nesse livro ela vai pontuar a necessidade de uma sociedade na qual homens e mulheres tenham os mesmos direitos e na qual não exista uma dominação de um gênero sobre outro. Não existe essa vontade de dominar, de oprimir um gênero sobre o outro. Essa corrente, ela foi tão profícua, ela foi tão fecunda, que ela abriu espaço para o surgimento de intelectuais, de militantes políticos que vão vir no século XIX. Um dos mais conhecidos, lógico, tem vários outros, mas um que é bastante citado é o Thoreau. O Henry Thoreau, ele era declaradamente abolicionista e ele acreditava que uma ação política poderia ser desenvolvida através da desobediência civil. Por isso ele vai escrever um livro chamado Sobre o Dever da Desobediência Civil. É um tratado político de 1849. Nesse livro, ele vai dizer que as autoridades, elas não devem ter o seu poder reconhecido, elas devem ser constantemente desacreditadas, ao passo em que várias leis que são consideradas injustas não devem ser obedecidas. Logo, aí está a desobediência civil. Uma dessas leis, a exigência de se pagar impostos. Na perspectiva dele, que era um abolicionista, um Estado que mantém a escravidão, que mantém o racismo, uma escravidão pautada numa perspectiva racial, ele não deve ser mantido. Então, não pagar para a manutenção desse Estado era também um ato de desobediência civil, era um ato político. Bem, já depois, mas ainda no século XIX, nós vamos ter a influência desses autores no trabalho de anarquistas que vão desenvolver perspectivas não violentas, como é o caso do Kropotkin, que vai desenvolver uma perspectiva de anarcocomunismo não violento, e ele vai também trazer à tona essa ideia de que a sociedade ela tem que ser construída numa perspectiva de apoio mútuo, numa perspectiva de distribuição dos bens de consumo, de distribuição dos produtos para as pessoas de acordo com as necessidades que elas têm. E no meio disso, ele vai desenvolver a ideia de que ações não violentas podem ser desenvolvidas para a busca pela destruição do Estado. A gente vai ver esse teórico, esse filósofo do anarquismo num outro vídeo. Eu estou organizando esses trabalhos na busca por desenvolver
uma série de vídeos que falem sobre o anarquismo e também sobre anarquistas e as suas perspectivas de sociedade, de militância, entre outras coisas. Como principais obras para dar base para as afirmações que eu fiz nesse vídeo, lógico, existem outros trabalhos que eu fui lendo ao longo da minha vida. Eu sou uma espécie de intelectual diletante, ou seja, eu não sou sistemático. Eu vou lendo coisas que eu gosto na medida do possível, quando elas vão aparecendo para mim, quando eu vou me interessando. O anarquismo, que é algo que eu trago para a minha vida, tem muito disso, mas também tem uma busca por compreendê-lo de forma séria. Mas aqui só, até como dica para a leitura, está aqui. O que é o anarquismo? Obra do Caio Túlio Costa. Anarquismo e Educação, obra de Lúcia Mello. E aqui a gente vai ter um livro chamado O que é Anarquismo? Ele é do Christian Guimarães Vence. Essa obra aqui, ela já vai dialogar um pouco mais com Foucault e ela vai trazer a ideia de um anarquismo para a atualidade voltado pela busca de uma afirmação de si. Num outro momento, eu posso falar só sobre esse livro aqui. Pois bem, gente, espero que vocês tenham gostado. O que vocês não entenderam, o que faltou eu explicar, ou se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão lá nos comentários, expliquem se por acaso apareceu algo que pode ser um equívoco, ou se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, perguntem, na medida do possível, eu vou tentar responder para vocês. Até mais!